Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia que o Senhor nos deu. Ó Senhor Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor Jesus. Ó Pai de amor e de misericórdia, nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor Jesus, porque queremos ser guiados por Ti, ó Espírito Santo de Deus. Usa a boca, Senhor Jesus, do pregador, Senhor Jesus. Ó Pai de amor e de misericórdia, nós queremos, ó Pai, seguir, ó Pai, a Tua luz, o Teu caminho, Senhor Jesus. Ó Pai de amor e de misericórdia, que o Senhor venha, Senhor Jesus, estar conosco, Senhor Jesus, cada vez mais, nos abençoando e nos guiando. Ó Senhor Jesus, livra, Senhor Jesus, o Teu povo do mal, ó Pai. Ó Pai de amor e de misericórdia, nós queremos, ó Pai, nesta noite, Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço, ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor Jesus. Para onde iremos se só o Senhor é quem tem palavras de sabedoria? Ó Pai de amor, palavras de vida eterna, Senhor Jesus. Continua, ó Pai, falando conosco, Senhor Jesus, através, Senhor Jesus, da vida do nosso pastor. Ó Senhor Jesus, nós queremos a Ti, ó Pai, te agradecer mais uma vez, Senhor Jesus. É que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Deus abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus porque Ele tem nos conservado vivo. Você está aqui hoje para prestar este culto ao nosso bom Deus. Eu quero convidar você a ler junto comigo duas passagens da Escritura Sagrada. A primeira se encontra na primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 2, versículo 6, e a outra estará no Evangelho de João, no final do capítulo 7 e iniciando o capítulo 8. Diz assim: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Agora, abra comigo o Evangelho de João, no capítulo de número 7. No capítulo do número 7, no seu último versículo, versículo 53, para que juntos possamos dar continuidade à história narrada ali. O texto vai nos dizer o seguinte: e cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou
novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que estiver sem nenhum pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aquele que dentre vós estiver sem nenhum pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-os a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Queridos irmãos, este cenário todo vai ocorrer numa cidade muito famosa, extremamente importante, que ficava ali em Jerusalém. E o cenário acontece depois de uma situação que antecedeu, uma durante o que aconteceu e o seu desdobramento. Jesus, um pouco antes, na noite passada, tinha enfrentado algumas investidas dos religiosos daquela época, através do envio de alguns homens que foram com o intuito de prender o Senhor Jesus, mas voltaram de mãos vazias naquela noite e com os seus corações maravilhados por conta da forma tão bela e tão linda que Jesus havia se colocado diante daqueles guardas que foram debaixo de ordem do Sinédrio para tentar prender a Jesus. O texto diz que aqueles homens foram tão impactados, versos anteriores, pela palavra que Jesus havia dado, que os líderes, quando recebem o retorno deles, eles vão dizer-se, questionando aqueles guardas, se eles também não tinham sido enganados pelo Cristo. O cenário, então, da noite, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. E esse lugar tão intrigante, esse lugar tão belo, esse lugar que tanto fala a cristandade, o Monte das Oliveiras, um local que um dia ainda quero conhecer, se for do agrado do meu bom Deus. Jesus foi para lá e ele passou a noite inteira orando. O Monte das Oliveiras ficava ali, então, na cidade de Jerusalém, bem ali
num local estratégico e o mestre passa a noite clamando, orando. E quando ele volta, ele desce e logo cedinho de manhã ele vai ali para a região do templo que ficava próximo e ele junta as pessoas, ele traz as pessoas para próximo dele. E como eu falei no domingo passado, uma característica muito particular do Cristo, indo nos povoados, indo nas cidades, e por onde ele chegava, ele aproveitava as oportunidades para juntar as pessoas, para trazer as pessoas para junto dele, para literalmente cumprir aquilo que nós conhecemos como a tão preocupação, o tão investimento de tempo que o Cristo dava às ovelhas perdidas da casa de Deus. Ora, eu não sei se você pôde perceber, e você sabe muito bem, a sequência é que naquela oportunidade, logo cedo, quando Cristo estava com o seu povo ali ensinando, a sua comunidade, chega então uma outra comunidade com um monte de pedras nas mãos, com uma mulher, com o objetivo que você vai acompanhar comigo nesta exposição. Então, nós temos duas comunidades. A comunidade da pedra que salva, que é Jesus. Como nós lemos no primeiro texto lá em Pedro. Aquele que crê de modo algum será envergonhado. Aquele que crê de modo algum será rejeitado. Aquele que crê de modo algum será condenado. E Jesus, que é esta pedra angular, esta pedra que é o firme fundamento, está com o seu povo ali ensinando. E de repente chega o grupo dos outros líderes religiosos, o grupo daquelas outras pessoas ali, né, trazendo uma mulher para matá-la a pedradas. Então nós temos duas comunidades. A comunidade da pedra que salva e a comunidade da pedra que mata. Eu quero então tratar da diferença dessas duas comunidades dentro de uma cidade. Qual será a comunidade que você tem participado? A primeira característica, o primeiro ponto que eu quero tratar é que estas duas comunidades vão divergir quanto ao ajuntamento. Se não, vejamos o versículo de número 2, diz o seguinte: de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Então veja só, a comunidade da pedra que salva, ou seja, a comunidade que tem Jesus na liderança, que tem Jesus como mestre, que tem Jesus como o pedagogo, que tem Jesus como o professor, que tem Jesus aquele que está ensinando, como nós tratamos ali no domingo passado, ensinando o evangelho do reino, ensinando as novas da salvação, ensinando a verdade preciosa de que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou a Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai perceber que na comunidade da pedra que salva, a reunião, o ajuntamento é para aprender acerca da vida através daquele que é o detentor da vida, Jesus. Jesus era o mestre por excelência naquele momento. Ele estava pregando, ele estava ensinando, ele estava guiando. A lei do Senhor, como nos diz a palavra lá em Salmos 25, versículo 5, esta lei que guia o povo, guia o filho, como disse lá o salmista: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Ou como disse o Salmo 143, versículo 10,
ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu espírito, guia-me o teu bom espírito no terreno plano. Você percebe então que Jesus, quando está à frente de uma comunidade, ele estará sempre ensinando a vida, as verdades a respeito da vida, como obter a vida e como que esta vida pode ser comunicada ao pecador. O ajuntamento da comunidade da Pedra que Salva é para aprender a respeito da vida, é para viver a vida, é para tomar posse da vida e da vida em abundância que só o Cristo pode nos dar. Agora veja só, o interessante é que se quanto ao ajuntamento, a comunidade da Pedra que Salva se ajunta para aprender sobre a vida, a comunidade da Pedra que Mata se ajuntava, se reunia para tramar contra a vida. Onde está isso, pastor? Veja o que diz o versículo de número 4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Olha só que coisa interessante, Jesus passou a noite inteira orando, não é? Talvez essa mulher possa ter passado também a noite numa situação tanto quanto complicada. E estes aí, não é? Essa liderança, estes homens aí, se ajuntaram também, passaram gastando tempo para tramar contra a vida. Para tramar contra a vida. E talvez você possa estar perguntando, pastor, tramar contra a vida de quem? E aí é que está o grande detalhe. Se você olhar aqui a sacada, eles na verdade vão ali para, literalmente falando, tramar num primeiro momento contra a vida da mulher. Eles estão querendo tramar contra a vida da mulher. Mas, como consequência lógica também, no mesmo pacote ali, eles também estão num objetivo de tramar contra a vida do próprio Cristo. Olha só, eles premeditaram, eles se reuniram, ficaram de campana para pegar a mulher em flagrante adultério. Vê, eles investiram o tempo deles, eles investiram os recursos, eles investiram as energias para pegar aquela mulher numa situação delicada. E interessante é que você possa estar assim pensando, mas eles estão preocupados com a lei mesmo? Não. O texto não vai deixar muito claro que eles estão pouco se lixando com a lei, eles estão pouco se lixando com a vida daquela mulher, com quem ela estava participando ali para trair, enfim, não é? Você vai perceber que eles não estão nem um pouco se lixando com a consequência. Eles estavam atrás, na verdade, de arrumar uma situação para pegar a Cristo. O versículo de número 6 nos diz: E isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eles queriam colocar Jesus em maus lençóis. Se Jesus dissesse, deixa ela, eles iriam falar, aí povo, tá vendo? Isso não é profeta coisa nenhuma. Ele não está nem aí com a lei de Deus. Mas se Jesus fala, pode aplicar o que a lei manda e apedreja, eles iriam acusar Jesus de estar usurpando o papel e a responsabilidade de Roma, porque somente Roma poderia ordenar a morte, a pena capital. E o Cristo, sabiamente, não entra na jogada deles. E eles, então, vão demonstrar que o que eles estão desejando é nada mais, nada menos do que derramar sangue. A comunidade da Pedra que Salva se reúne, se ajunta para aprender sobre a vida. A comunidade da Pedra que Mata deseja cancelar a vida do outro. A comunidade da Pedra que Salva
procura ser um ambiente, um jardim, em que haverá de nascer as mais belas flores, os mais belos pés de olivas, os mais belos pés frutíferos, para que deem muitos frutos e que nasçam muitas árvores, para a glória do Senhor Jesus, árvores conectadas e ligadas na videira verdadeira, na videira que é Jesus Cristo. Agora a comunidade da pedra que mata se ajunta para tramar contra a vida, para falar contra a vida, para macular contra a vida, para cancelar a vida das pessoas de um jeito ou de outro. Eu quero então, neste primeiro momento, fazer uma pergunta para mim e para você. Se nós olhássemos e fizéssemos uma pergunta muito sincera para nós, esses nossos dias, nos dias que nós temos vivido, o grande desafio da gente, meus irmãos, não é ser uma comunidade da pedra que ensina sobre a vida. Talvez os dias de hoje nós temos assistido nessa cultura de cancelamento, como nós falamos aí atrás, as pessoas no desejo de se dizerem puras, de se dizerem literalmente donas de tudo e de todos, seja do lado que está ou deixa de estar. Muitas vezes as pessoas assumem, se reúnem, movimentos se ajuntam com o desejo de atacar o outro, de tacar pedra no outro, de ficar jogando um contra o outro, de ficar destilando a raiva. E eu não estou aqui falando só de um lado, eu estou falando dos dois lados. Se um tem um poder de usar a mídia, o poder econômico, os valores corporativos das grandes empresas, no desejo de cutucar e de ficar mexendo, bagunçando, atingindo, investe os seus recursos para se ajuntam literalmente para tacar pedra nos valores, nas famílias. E muitas vezes do outro lado nós também vemos pessoas com ira, querendo também pegarem pedras para atacar pedra uns nos outros. É a cultura do cancelamento. Mas Cristo vai ensinar que quando eles se ajuntam, quando eles se unem com os teus filhos e filhas, é para ensinar a respeito da vida. A comunidade da pedra que salva se ajunta aos pés do Cristo para aprender sobre a vida. Então, quanto ao ajuntamento, nós aprendemos esta verdade. Agora, quanto ao uso da lei, esta palavra que é a fonte eterna da verdade, esta palavra que, como diz a palavra do nosso bom Deus, é lâmpada para os nossos pés. Esta palavra que ilumina a mente de todo e qualquer ser humano que o Cristo resolver iluminar a sua mente. O texto vai dizer que quanto ao uso da lei do Senhor, a comunidade da pedra que mata usa a lei para apontar o pecado do outro. Veja o que diz o versículo de número 5. Diz assim: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Ou como diria a teu irmão, né? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tu tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mas a verdade é uma só. Quando nós estamos, e ali eles também estavam, tomados por ira, tomados por ódio, tomados por raiva, tomados por desejos e ideias inadequadas,
com a mente totalmente obtusa, jamais conseguirão perceber e sempre usarão a lei do Senhor para apontar o pecado dos outros. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu tenho visto e assistido. Eu tenho um medo muito. Olha, eu quero te dar uma dica aqui. Fica só entre eu e você e todo mundo que está nos ouvindo. Tome muito cuidado com pessoas que vivem apontando o pecado do outro, vivem falando que fulano tá errado, Beltrano tá errado. Você viu a família de não sei quem, você viu a filha de não sei quem, você viu o filho de não sei quem, você viu que aquele líder é assim, que aquele presbítero é daquela maneira, que a sogra é desse jeito, a irmã é daquele outro jeito, o chefe é assim. Tome muito cuidado com gente que vive apontando o erro e o pecado do outro. Porque muitas vezes ele quer usar a lei para jogar holofote nos erros dos outros para esconder os erros que estão por debaixo, que estão por detrás, que ele tem cuidado com tanto carinho e que, na verdade, ele sabe que lá no fundo, as coisas não são bem assim. Na comunidade da pedra que mata, usa-se a palavra de Deus para atingir e para apontar, para dar publicidade para o pecado dos outros. Eu quero dizer para você que a postura de Jesus diante de uma situação dessa é escrever no solo. Ele olha, ele sabia, aquele povo ali, aquela liderança, aqueles homens mais velhos na fé, não é? Eles sabiam do que Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, falava. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Jesus sabia, eles sabiam, como nós vimos aí, nesta semana mesmo, o irmão Tiago falou sobre aquele que semeia discórdia no meio dos irmãos. Deus não gosta. Eles sabiam, e Jesus sabia que eles sabiam. E Jesus vai escrever ali no chão. E aí, às vezes, as pessoas ficam, pastor, o que era que Jesus estava escrevendo? Olha, eu vou falar para você que existem 3 correntes. A primeira vai dizer que Jesus escrevia os pecados de cada um daqueles que ali estavam acusando. Outros vão dizer que Jesus havia escrito uma palavra de advertência aos fariseus e escribas. Outros vão dizer que Jesus se desligou dos escribas e dos fariseus, demonstrando que não se interessava em julgar. E há também uma outra aí, quarta, que Jesus não sabia o que dizer, por isso escrevia na areia. Eu vou ser sincero para você, a melhor posição é a minha. Ninguém sabe até hoje o que era que Jesus havia escrito, estava escrevendo. Eu quero dizer, na verdade, uma coisa para você. A comunidade da pedra que mata usa a lei para apontar o pecado do outro. Agora, a comunidade da pedra que salva usa a lei para promover reflexão. Onde está isso, pastor? Versículo 7 vai dizer assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ah, que coisa fantástica! Se o outro usa a lei para apontar o pecado do outro, o Cristo, veja só que coisa maravilhosa, vai trabalhar com a palavra de Deus, da forma que a palavra de Deus pode agir eficazmente, poderosamente.
não no externo, mas no interno. O palco, o cenário, aonde a palavra de Deus opera e trabalha de forma eficaz, é o palco do coração, é a mente, é o interior. E a mudança sai de dentro para fora. A Bíblia diz que cada um ali, olhando para aquela fala de Cristo, olhando para aquela palavra ali, não teve uma outra situação, não teve uma outra ação, a não ser olhar para dentro de si e acusados pela própria consciência, eles vão, literalmente falando, largando as pedras. Eles vão, literalmente falando, largando as pedras. É para isso que a palavra de Deus serve. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como que você tem usado a palavra? Que comunidade que você está aí pertencendo? A comunidade da pedra que usa a lei para apontar o pecado dos outros, da pedra que mata, que usa a lei para apontar o pecado do próximo, ou você está fazendo parte da comunidade da pedra que salva, que usa a lei para promover a reflexão própria? É importante isso. Eu quero então que você, nesta oportunidade, olhe para dentro de si. Pegue esta palavra, pare de apontar para o outro e olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. E eles então, tomados pela dor na consciência, porque eles sabiam que a situação era contrária a eles. Porque se já não bastasse os inúmeros pecados que eles estavam cometendo, eles sabiam que eles estavam armando contra a vida de uma mulher, literalmente falando, para pegar Jesus numa situação muito complexa. Eles queriam matar a Jesus, matar a mulher, e eles sabiam que eles não tinham moral alguma para fazerem aquilo. Porque o próprio ato de pegar a mulher no flagrante adultério, como diria a própria lei do Senhor, se eles pegaram no flagrante, então eles pegaram os dois. E por que eles levaram então somente a mulher? Eles estavam cheios de dolos, cheios de maldades internas. A comunidade da pedra que mata usa a lei para apontar o pecado do próximo. A comunidade da pedra que salva usa a lei para provocar, para promover a reflexão na vida do próximo. E, por fim, então, quanto ao ajuntamento, eles se ajuntavam, se reuniam para aprender sobre como tramar a vida, como tramar contra a vida. A comunidade da pedra que salva se ajunta para aprender acerca da vida. Quanto ao uso da lei, a comunidade da pedra que mata usa a lei para apontar o pecado do próximo. A comunidade da pedra que salva usa a lei para promover a reflexão do próximo. Quanto ao diálogo com Cristo, as duas comunidades vão agir de forma bem diferente. A comunidade da pedra que mata, ao ter uma conversa com Cristo, o diálogo irá promover afastamento. O versículo 9 diz: mas ouvindo eles a resposta e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Primeira reação
daqueles escribas e fariseus diante da palavra do Senhor foi ter a consciência apesada pelos motivos que eu já falei aí atrás. Mas a conversa com Cristo, quem faz parte da comunidade da pedra que mata, vai se afastar. Não vai ter comunhão, não vai ter sintonia, não vai caminhar junto, não vai desejar trilhar nos propósitos, nos ideais de vida do Senhor. Não vai ter sintonia porque o Cristo há de trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem literalmente de salvação e de redenção. E não é disto que essas pessoas querem. Elas irão se afastar. Elas irão se afastar. Agora, veja só que coisa maravilhosa. A comunidade da pedra que salva, quando tem diálogo com Cristo, os pecadores são aproximados pelo próprio Cristo. O texto diz que, erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Agora olha só que coisa maravilhosa. Jesus foi o justo advogado daquela mulher. Porque eles vieram, fizeram a acusação, como o texto diz. Jesus defendeu eficazmente e afastou de longe dela os acusadores. Agora ela está lá, tomada, envergonhada, totalmente humilhada diante daquela situação, morrendo de vergonha. E não é ela que vai até Cristo, é Cristo que caminha em direção a ela. Olha que coisa maravilhosa. O pastor foi atrás daquela ovelha. Que bênção, hein? E aí, nesse diálogo com Cristo, é um diálogo libertador. Porque o Cristo vai falar para ela que cadê os acusadores? Não tinha mais ninguém. E aí o Cristo vai e fala para ela: ninguém te condenou? Não, ninguém mais me condenou. Então Jesus olha para aquela cena toda, chega naquela mulher e fala: olha, ninguém te condenou. Ninguém te condenou? Ela responde: não, ninguém, Senhor. Aí ele vira e fala: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Quero dizer para você que há uma frase que para mim eu tenho que é por demais verdadeira. Há uma verdade que se depreende do ensinamento bíblico. Deus te ama para aceitar do jeito que você está, mas te ama muito para permitir que você permaneça nessa situação. Eu quero que você olhe para mim agora e pense nisso. Qual é a situação que você está? Qual é o momento que você está? Você talvez está às portas da morte. Você talvez vai ter aí uma situação de acusação. Qual a acusação, pastor? Qual é a acusação? Talvez a sua acusação possa ser uma acusação familiar. Talvez a sua acusação possa ser uma acusação sentimental. Talvez a acusação que você vai ter é uma acusação, ou já está tendo, uma acusação financeira. Talvez você possa ter uma acusação de ordem espiritual, uma acusação que você carrega no seu emocional.
eu quero dizer para você que o Cristo também nesta noite vem também falar algo para você. Cadê aqueles que te acusam? Cadê aqueles que te condenam? E eu quero relatar aqui uma das falas mais belas e maravilhosas a respeito de acusação e do como é que o nosso bom Deus há muito tempo vem tratando uma verdade preciosa para os filhos e filhas. Quem é que pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Só Cristo nos liberta eficazmente das garras daquilo e daqueles que nos acusam. Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? O Cristo também vem para dizer: nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Vá e muda a sua rota. Se você está caminhando pelo caminho da morte, pelo caminho da idolatria às drogas, às bebidas, pelo caminho da idolatria espiritual, pelo caminho do afastamento, pelo caminho das perversões de ordem sexuais, da prostituição, das impurezas sexuais, se você é um camarada, uma mulher ou um homem que já cometeu coisas que você sabe que são inadequadas, ou até mesmo você que anda acusado por conta das questões da sua própria existência, dos seus traumas do passado, da criação do pai, da criação da mãe, de coisas que você não queria fazer e acabou fazendo, ou questões que você foi inserido. Eu quero dizer para você que se o Cristo te libertar, verdadeiramente você vai ser livre e você vai sentir a vida inundar o seu ser. Lembra que eu falei que Jesus estava passeando pelas cidades, pregando o evangelho da paz e ensinando as verdades libertadoras do reino, curando enfermos, curando pessoas com problemas, expulsando espíritos. Eu quero dizer nesta noite que o mesmo Cristo lá de trás é o Cristo de hoje, é o Cristo do agora que está disponível para lhe salvar, para resgatar a tua vida desta situação toda que você tem inserido, está inserido. Eu sempre digo uma coisa: não há pecado nenhum que, por menor que seja, não tenha poder para conduzir qualquer ser humano ao inferno. Mas não há pecado maior que exista que o sangue do Senhor não possa perdoar. Quero orar. Ó Deus, abençoe o teu filho e a tua filha. Abençoe a este que está nos ouvindo nesta oportunidade. Que nós possamos fazer parte da comunidade da Pedra que Salva, que se ajunta para aprender sobre a vida, que usa a lei para olhar para dentro, para promover reflexão. E, ó meu Deus e meu Pai, a comunidade da Pedra que Salva, quando conversa com Jesus, não se afasta, não vai embora. Talvez essa pessoa está pensando em sair, embora. Não, a palavra de Deus, nesta noite, com um diálogo com Cristo, nos chama a sermos libertos por Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e presentes consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre sua vida, meu irmão, e repouse sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que Deus abençoe e te guarde,
e que você possa compartilhar esta mensagem na sua linha do tempo, no Facebook, compartilhar nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu YouTube, compartilhe, assina. Nós queremos muito contar com a sua divulgação da palavra de Deus. Seja um missionário digital. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.